A gente está aqui com um pastor, uma pedagoga e uma psicóloga. Eu queria ouvir de vocês por que dessa crescente de crianças e adolescentes tão furiosos e que conseguem planejar uma situação dessa, levar armas para a escola. E a gente vê uma crescente disso e, por outro lado, pais que são completamente omissos, que não estão sabendo o que está acontecendo, que não entram no quarto do filho, que não olham a mochila. Queria uma análise, assim, de vocês. Quer falar? A Carol, dentro da sua área. Eu acredito que é um conjunto fatorial aí, são multifatores, né? Só vou pedir pra você deixar mais pertinho, assim, da... Isso. Gente, tô aqui. Isso. Tá meio... Melhorou? Melhorou. Ah, então tá bom. São multifatoriais, né? A gente busca muito encontrar um culpado e direcionar tudo isso para aquele. Isso é normal do ser humano procurar um culpado, né? Mas são várias situações, né? A gente vê o quanto a juventude, né? Os adolescentes e crianças têm acesso hoje à internet. Não que a internet seja um vilão disso, mas a internet, ela possibilita muitas informações, né? Por que é tão prejudicial as telas na infância? Né? Porque a criança ela não tem capacidade de entender o limite. Além dos altos estímulos de uma criança, essa capacidade de não entender quando ela deve parar. Então, é muita informação, 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 e ela vai consumindo tudo aquilo. Ao mesmo tempo, ela vai recebendo e vai conectando, e vai repassando. Então, isso também provoca a fake news, isso provoca de grupos extremistas, né? Que a gente tem que tomar um cuidado com esse discurso, porque a gente vê hoje numa questão, um cenário político, um direcionamento, né? Querendo colocar como se isso fosse alguma coisa da extrema-direita, pontuando. Então, a gente precisa tomar cuidado. Não que não existe grupos de totalmente extremistas nessa área. Mas não é por aí. Colocar a direita toda como extrema hoje em dia. Isso, exatamente. Então, a gente vê essa poluição no discurso da mídia. A gente vê hoje o acesso a muita informação que nós não damos contas. E isso desencadeia vários pensamentos ansiosos, né? Porque você tá todo tempo você tá ali e nunca é o suficiente. Então, isso é um gatilho, né? Um outro motivo que eu acho muito importante é a gente compartilhar esse tipo de tragédia, né? Eu sou bem pontual nas redes sociais, eu sempre gosto de falar. Falando agora de saúde mental, a importância disso não ser compartilhado, né? E quando você compartilhar algo que você não dê evidência, a questão de nomes, né, dos agressores, dos abusadores, isso envolve para qualquer tipo de situação ali, de uma pessoa mal intencionada, porque é isso que esses adolescentes, esses jovens, esses adultos querem. Eles querem visibilidade e aí fecha com aquilo que o Lobo estava comentando ali no início, que é a questão de dominar pelo poder. Eu consigo e vocês vão ver. E a internet é o palco para tudo isso, né? Então, as notícias se espalham, o medo se instaura, são pais ansiosos, que aí eles ficam sem saber o que fazer. Eu acredito que aí a gente começa a pensar como isso está se relacionando. Fora a saúde mental que a gente veio. Primeiro, que é uma questão tabu, né? Você entender que o teu filho precisa de um apoio psicológico ou que você, mãe, não tá dando conta e você precisa. Isso é Perder importante. a resistência, né? De levar no psicólogo, no psiquiatra, se for necessário. Sim, muita resistência disso. E a gente saiu de uma pandemia. Então, quando a gente começa a ver o contexto, a gente vê o plano já ali, o cenário já sendo estabelecido do caos, né? E aí tem uma questão de profissionais da educação que deveriam ser valorizados no nosso país, estão com medo de estar na sala de aula exercendo a sua função ali. Você tem orientações, assim, dados que mostrem criança só deve usar a tela depois de tantos anos? Tipo, videogames não pode, celular não pode. Tem, assim, porque eu acho que acaba que os pais cedem porque, tipo, na escola ele vai ser o único que não tem o celular. Ele vai ser o único que não sabe sobre esse desenho. Ou então também para suprir... eu preciso ter um momento e não consigo ficar sem tela com o meu filho durante todo o dia. Então, para eu ter um momento, eu deixo ele ali no videogame ou no YouTube. E não dá hoje em dia para você controlar, porque eu acho que independente se a criança está assistindo um desenho que é bonitinho no comercial, passo que não é bonitinho.
E Olha, a Associação Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, ela determina que não seja recomendável, ela não recomenda que crianças com menores de 2 anos tenham acesso a telas. Nenhum tipo de tela. Nenhum tipo de tela. Por quê, gente? Porque o cérebro, de uma forma assim, bem simples assim mesmo, é o único órgão que ele não está completo ao nascer. Então, nós vamos se desenvolvendo. Quando que nós temos o desenvolvimento pleno do nosso cérebro? Aos 25 anos. Aqui o córtex pré-frontal, eu gosto sempre de falar que o cérebro é como a minha mão aqui, né? Então, aqui tá aqui a região, aqui o sistema límbico. Esse sistema límbico é responsável pela fuga, pelo ataque, pela defesa. Isso a gente já nasce com ele. É por isso que um bebê morde o outro. É por isso que um bebê grita, porque ele já tá pronto. Então, é a forma como ele reage. A questão de raciocínio, pensamento, é um processo mais elaborado. E isso é só no desenvolvimento pleno desse cérebro. E isso é só com 25 anos. Então, vocês estão me assistindo? Pense aí. Todas as escolhas que você fez antes dos 25 anos, que você pode ter feito as piores escolhas possíveis. Por quê? Porque realmente o seu desenvolvimento ali não estava e você estava construindo tudo isso. Então, isso é um fator. Agora, demonizar a internet e as redes sociais, eu também não acho legal. Então, você percebe que nós, como pais, eu tenho uma filha de 9 anos, nasceu dentro dessa área digital, a gente é muito extremos. Ou é total e eu não tenho controle nenhum, eu não tenho combinados nenhum, eu não tenho uma rotina e um diálogo com meu filho e só determino que ele não pode ter celular. Ou eu sou totalmente permissível e aí eu não consigo e reclamo porque ele está totalmente viciado. Não dou conta que eu também estou, porque o tempo todo a gente está com esse aparelho. E as crianças, elas aprendem através do modelo, do que elas veem, né? E vai nesses dois extremos. Então, assim, o que eu a penso... explicação fica frágil, né? Aí eu posso e você não pode. Isso, Então, é para criança, né? Mas, assim, o que eu penso? Eu penso muito que a internet, ela é importante para o nosso tempo, para construir profissionais para o futuro. Então, nossos filhos serão bons profissionais, eles precisam estar atualizados. Não adianta criar um filho na bolha. Mas a importância de caminhar com o filho nesse desenvolvimento. Então, mostrar os perigos. E o pai, gente, a mídia tá falando o tempo todo que o pai tá desatualizado. Que o pai não consegue. E aí é fantástico que a Bíblia, ela devolve essa autoridade. Ela fala, é você. De todos, eu entreguei ele pra você. Então, o Senhor, na soberania dele, ele confia na tua capacidade. Mesmo sendo limitada. Porque você tem a ele que você pode recorrer. Então, é fantástico quando os pais entendem isso. E procuram aprender. Porque como a gente falou hoje cedo, né? A gente não nasce sabendo ser pai. E quando nós nos tornamos mães, nós visitamos as nossas sombras. É por isso que muita mulher tem depressão pós-parto. Porque não teve uma boa relação com a sua mãe. É um dos fatores. Não sabe ser filha. Então, como que agora eu tenho uma filha e eu vou lidar com isso? E aí vai, né? Vai se São os desenrolando. multifatores aí do processo.